A procrastinação é uma das forças mais insidiosas que afetam o sucesso de muitas pessoas. Ela não se limita apenas ao simples adiamento de tarefas, mas se torna uma mentalidade que, ao longo do tempo, se infiltra em todas as áreas da vida, impedindo o progresso. Ao procrastinar, muitas vezes nos convencemos de que as tarefas não são urgentes, que podemos deixá-las para depois ou que não estamos prontos o suficiente. Porém, o efeito cumulativo dessa atitude é desastroso. O tempo perdido não retorna, e as oportunidades que poderiam ter sido aproveitadas se dissipam. Por que procrastinamos? Na maioria das vezes, é porque não temos clareza sobre o que queremos alcançar. Sonhos e objetivos vagos geram dúvidas e inseguranças, que, por sua vez, geram a procrastinação. Quando não sabemos exatamente o que queremos e por que queremos, ficamos estagnados, hesitando em tomar ações decisivas. Isso pode ser especialmente difícil quando se tem grandes sonhos, porque o medo de falhar ou o medo de não estar preparado o suficiente nos paralisa. Quando vemos o tamanho do desafio à frente, parece impossível começar. Napoleon Hill, um dos maiores pensadores sobre sucesso, propôs uma solução simples, mas poderosa, para combater a procrastinação: clareza no desejo. Hill acreditava que um dos primeiros passos para alcançar qualquer objetivo é saber exatamente o que se deseja. Isso não é apenas sobre ter uma meta, mas ter um desejo ardente, algo que realmente o mova. Em seu livro Pense e Enriqueça, Hill descreve o poder desse desejo. Ele nos ensina que o desejo deve ser específico e claro. Se você não sabe o que quer com clareza, como pode esperar agir em direção a isso? Em sua própria vida, Hill enfrentou diversos obstáculos e até mesmo fracassos, mas ele sempre soube o que queria. Ele acreditava que para alcançar qualquer coisa é necessário ter uma visão definida do objetivo final. Isso se conecta diretamente à nossa capacidade de superar a procrastinação. Quando sabemos o que queremos e o que precisamos fazer para alcançá-lo, o primeiro passo se torna claro, e a procrastinação perde seu poder sobre nós. No entanto, a clareza no desejo é apenas uma parte do processo. O outro aspecto crucial é a fé. Fé, para Hill, não se refere apenas à crença religiosa, mas à confiança inabalável em nossa própria capacidade de alcançar o que desejamos. Isso é fundamental. Quando você acredita profundamente que é capaz de realizar algo, a procrastinação perde seu controle. A fé ativa em nossa mente a confiança necessária para tomar decisões rápidas e agir com coragem, mesmo quando os desafios parecem assustadores. Essa fé é a chave para derrotar a procrastinação e seguir em frente, mesmo nos momentos de dúvida. Ao conectar o desejo ardente com a fé, Hill mostrou que, para superar a procrastinação, precisamos cultivar uma mentalidade que não aceite a dúvida ou o medo. O medo é o maior aliado da procrastinação. Ele nos faz duvidar de nossas habilidades, e a falta de ação alimenta esse medo. A fé, por outro lado, nos permite tomar decisões rápidas e agir de acordo com o que sabemos ser nosso propósito. Assim, cada vez que agimos com fé, estamos quebrando as correntes da procrastinação. Por exemplo, imagine um grande sonho, como começar um novo negócio. O medo de falhar e a incerteza sobre o futuro podem ser grandes barreiras, mas a crença em sua capacidade de realizar esse sonho pode criar o impulso necessário para superar essas limitações. A ação se torna o antídoto para a procrastinação. E assim, com cada pequena ação, mais fé é gerada, criando um ciclo positivo que leva ao sucesso. Napoleon Hill nos ensina que é através do desire, desejo, e da faith, fé, que podemos combater a procrastinação. Quando cultivamos esses dois elementos em nossas vidas, a procrastinação começa a perder sua força. Nossa visão fica mais clara, nosso foco se torna mais preciso e a vontade de agir se torna mais forte. Com isso, as portas começam a se abrir e as oportunidades surgem diante de nós. Napoleon Hill não se tornou um ícone do sucesso por acaso. Sua vida foi repleta de desafios, dúvidas e obstáculos. E entre as batalhas mais difíceis que ele enfrentou, estava a luta contra a procrastinação.
Hill não era imune aos mesmos temores e inseguranças que qualquer um de nós. A diferença é que ele aprendeu, ao longo de sua jornada, a transformar essas dificuldades em oportunidades de crescimento. Um ponto crucial que Hill ensina sobre a procrastinação é que ela está intimamente ligada à falta de um plano bem estruturado. Sem um plano claro, nossas intenções ficam dispersas e o desejo de agir se perde em um mar de incertezas. Hill reconheceu isso logo no início de sua carreira como pesquisador de sucesso. Ele viu que, ao escrever o seu famoso livro Pense e Enriqueça, muitos dos grandes líderes e empreendedores que ele entrevistou tinham algo em comum. Eles possuíam uma visão clara de seu propósito e um plano de ação detalhado para alcançá-lo. Mas Hill não chegou a essa conclusão de imediato. Em sua juventude, ele também se viu afogado pela procrastinação. Ele começou sua pesquisa sobre sucesso quando tinha apenas 25 anos, mas, como qualquer outro jovem, estava cheio de dúvidas sobre seu próprio potencial. Ele se perguntava se realmente poderia transformar suas ideias em um sistema prático de sucesso. O medo do fracasso e a ideia de que ele ainda não estava pronto eram fatores constantes em sua vida e, muitas vezes, ele procrastinava, adiando a ação necessária para avançar. Foi quando Hill entrou em contato com Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos e bem-sucedidos da época, que seu ponto de virada ocorreu. Carnegie lhe deu uma missão: pesquisar e descobrir os princípios do sucesso. Essa missão foi o que forçou Hill a enfrentar a procrastinação de frente. Ele tinha agora um propósito claro, algo que não poderia ser adiado. Ele precisaria agir, não apenas por sua própria vida, mas também pela missão que lhe fora confiada. O que Hill fez então? Ele tomou uma decisão, e essa decisão foi a chave para sua vitória contra a procrastinação. Ele deixou de lado as desculpas e os medos e se comprometeu a agir imediatamente, sem mais adiamentos. Esse foi o primeiro passo fundamental para seu sucesso, a decisão firme de não mais procrastinar. Ele sabia que para alcançar seus objetivos seria necessário um compromisso total com a ação. E essa decisão de agir foi o que, aos poucos, fez com que ele se libertasse da procrastinação. Hill também ensinou que para superar a procrastinação, não basta apenas ter uma intenção positiva. É preciso um plano detalhado e a disposição para agir imediatamente, assim que a oportunidade surgir. Ele argumenta que a procrastinação é muitas vezes um reflexo da falta de um plano claro, do medo de falhar ou da falta de fé. Ao criar um plano de ação claro e focado, Hill foi capaz de dar pequenos passos todos os dias, que, ao longo do tempo, o levaram a grandes conquistas. Uma das lições mais poderosas que Hill compartilha é a ideia de que o medo de falhar é uma das principais razões pela qual procrastinamos. Esse medo, se não for confrontado, pode paralisar qualquer pessoa. Hill sabia disso e enfrentou esse medo ao longo de sua jornada. Ele entendeu que o segredo não estava em evitar o fracasso, mas em aprender com ele e continuar agindo, mesmo diante da adversidade. Ele também afirmava que a autodisciplina era um dos maiores aliados contra a procrastinação. A autodisciplina para Hill não era uma habilidade nata, ela era cultivada com a prática constante. Cada vez que ele superava a tentação de procrastinar, ele estava fortalecendo sua autodisciplina. Isso não significa que ele nunca se sentiu tentado a adiar suas tarefas, mas ele escolheu agir, mesmo que o primeiro passo fosse pequeno. Foi assim que ele transformou sua vida e alcançou o sucesso. Hill enfatiza a importância da persistência em sua batalha contra a procrastinação. Persistir, mesmo quando os resultados não são imediatos, é fundamental. Muitas pessoas desistem diante do primeiro obstáculo ou quando não veem resultados rápidos. A diferença entre aqueles que alcançam o sucesso e aqueles que permanecem estagnados está muitas vezes na perseverança. Hill acredita que persistir é o segredo para transformar um desejo em uma realização concreta. Ao longo de sua vida, Hill enfrentou muitos fracassos, mas sua capacidade de aprender com cada erro e continuar agindo foi o que o fez um grande sucesso. Ele sabia que para alcançar algo significativo, seria necessário muito mais do que apenas boa sorte. A chave estava na ação disciplinada
e na fé de que ele era capaz de alcançar seus objetivos, independentemente dos obstáculos que surgissem. Napoleon Hill, assim, nos ensina que a procrastinação não é um inimigo invencível. Ela pode ser superada com a mentalidade certa, com a decisão de agir imediatamente, com a criação de um plano claro e com a persistência constante. A procrastinação, muitas vezes, é uma questão de percepção. Quando acreditamos que somos capazes de realizar algo, o medo da falha diminui e a ação se torna mais fácil. Em sua obra, Napoleon Hill destacou a importância da mentalidade positiva como um dos pilares para alcançar o sucesso. A mentalidade positiva não é apenas uma questão de ver o copo meio cheio, mas sim de cultivar pensamentos e crenças que alinhem nossa mente com os nossos objetivos mais profundos. Para Hill, o que pensamos a respeito de nós mesmos, de nossas capacidades e do mundo ao nosso redor influencia diretamente os resultados que conseguimos alcançar. O poder da mentalidade positiva está profundamente ligado ao conceito de autossugestão, algo que Hill define como o processo de influenciar nossa mente consciente e subconsciente com afirmações e visualizações. Ao cultivar pensamentos positivos de maneira contínua, conseguimos reprogramar nossa mente para agir em conformidade com nossas crenças, em vez de sermos escravizados pelos medos, dúvidas e inseguranças. Hill acreditava que a mente humana é um ímã. O que colocamos nela, seja positivo ou negativo, acabará atraindo para nós as experiências correspondentes. Quando alimentamos nossa mente com pensamentos de sucesso, prosperidade, fé e ação, automaticamente estamos atraindo oportunidades que estão alinhadas com essas crenças. No entanto, se deixarmos nossa mente dominar-se por pensamentos negativos, de incapacidade ou fracasso, é esse tipo de realidade que atraímos para nossas vidas. O subconsciente é a chave para entender esse processo. O subconsciente não julga, ele apenas aceita o que é repetidamente alimentado a ele. É como um campo fértil onde plantamos sementes. Se semearmos sementes de pensamento negativo, ele as aceitará e, ao longo do tempo, essas sementes irão crescer, criando raízes de procrastinação, dúvida e medo. Porém, se semearmos sementes de fé, confiança e desejo, o subconsciente começará a buscar maneiras de tornar essas sementes uma realidade em nossa vida. A conexão entre o subconsciente e a procrastinação é muito clara. Quando a procrastinação toma conta de nossa mente, é sinal de que estamos permitindo que o subconsciente seja alimentado por dúvidas e medos. Esses sentimentos criam uma resistência mental que impede a ação. Em contraste, quando cultivamos uma mentalidade positiva e alinhada com nossos objetivos, o subconsciente se torna nosso aliado. Ele começa a trabalhar a nosso favor, buscando as melhores oportunidades, conectando-nos com as pessoas certas e criando as circunstâncias ideais para o sucesso. Por isso, Hill defende que, para superar a procrastinação, devemos mudar o conteúdo da nossa mente. Ele sugere uma prática simples, mas poderosa: afirmações diárias e visualizações. Ao visualizar nossos objetivos com clareza e afirmar nossa capacidade de alcançá-los, estamos enviando uma mensagem poderosa para o nosso subconsciente. Quando ele começa a acreditar que aquilo é possível, as ações se tornam mais naturais e a procrastinação perde seu poder. Uma das maneiras mais eficazes de reprogramar nossa mente, segundo Hill, é o uso da autossugestão. Ele sugere que, todos os dias, devemos dedicar um tempo para repetir nossas metas e objetivos de maneira afirmativa. Essas afirmações devem ser claras, positivas e específicas. Em vez de dizer, "eu não procrastino", Hill nos ensina a afirmar, "eu sou disciplinado e tomo ações imediatas em direção aos meus objetivos". Essa mudança de linguagem é crucial, pois nosso subconsciente responde melhor a afirmações claras e focadas no que queremos, e não no que queremos evitar. Além das afirmações, Hill também sugere que a visualização é uma ferramenta poderosa. Visualizar-se já tendo alcançado o seu objetivo cria uma imagem mental vívida, que faz com que o subconsciente a aceite como uma realidade.
Ao ver-se como alguém disciplinado, produtivo e bem-sucedido, você começa a atrair esse comportamento para a sua vida. Essa prática de visualizar o sucesso não só aumenta a confiança, mas também ajuda a eliminar as dúvidas e o medo de fracassar, que são os principais aliados da procrastinação. A fé, para Hill, é uma força transformadora. Ele afirmava que a fé não é apenas acreditar em algo maior, mas confiar, sem dúvida, que somos capazes de alcançar tudo o que desejamos. É essa fé em si mesmo, nas próprias capacidades, que permite que superemos os desafios e, especialmente, que ultrapassemos a procrastinação. Abu, fé é a base da autoconfiança. Quando acreditamos firmemente que somos capazes de alcançar algo, começamos a agir com mais determinação e consistência. Essa fé nos dá coragem para tomar decisões rápidas e para agir, mesmo quando as circunstâncias não são ideais. A procrastinação, por sua vez, se alimenta da falta de fé. Ela prospera quando duvidamos de nossa própria capacidade de agir ou de alcançar nossos objetivos. Hill propôs que, para combater a procrastinação, precisamos cultivar uma fé inabalável. Isso não significa apenas esperar que as coisas aconteçam ou desejar que o sucesso caia do céu. Significa confiar que, com as ações certas e uma mentalidade positiva, tudo é possível. Quando acreditamos genuinamente que podemos conquistar nossos sonhos, as ações para alcançar esses sonhos se tornam muito mais fáceis de tomar. É importante notar que a mentalidade positiva e a fé não são apenas pensamentos passivos. Elas são forças ativas que nos empurram a agir. A combinação de uma mentalidade positiva com a fé em nossas capacidades gera uma força propulsora que nos leva para a ação. Hill enfatizava que agir é a chave para concretizar qualquer sonho. Não se trata apenas de visualizar ou afirmar, mas de tomar decisões e agir consistentemente em direção aos objetivos. Quando a procrastinação tenta nos deter, a mentalidade positiva e a fé atuam como um escudo contra o medo e a dúvida. A ação se torna o antídoto. Ao agir de acordo com nossas crenças, estamos reforçando nossa fé e alimentando nossa mente com mais pensamentos positivos. O subconsciente, por sua vez, começa a trabalhar ativamente para nos ajudar a alcançar o que desejamos. O ciclo entre mentalidade positiva, fé, ação e resultados cria uma espiral ascendente de sucesso. Agora que exploramos o poder da mentalidade positiva e do subconsciente, chegamos ao elemento essencial que realmente transforma desejos e intenções em resultados concretos: a ação. Para Napoleon Hill, a ação é a etapa final que conecta todos os conceitos anteriores à realidade tangível. A procrastinação, muitas vezes, nasce da inação, da indecisão ou da falta de coragem para dar o primeiro passo. No entanto, para alcançar nossos sonhos, precisamos superar esse bloqueio e agir de forma consistente. A ação é a manifestação externa da fé que cultivamos em nossa mente. Quando acreditamos em nosso potencial e temos uma visão clara do que queremos, a ação se torna o próximo passo natural. Hill enfatizava que a procrastinação não pode sobreviver onde há ação constante. Ele acreditava que a chave para qualquer grande conquista é tomar medidas rápidas, decididas e persistentes. A ação não precisa ser grandiosa ou perfeita logo de início, mas é fundamental que seja consistente. Um pequeno passo dado todos os dias é melhor do que esperar por uma grande oportunidade que talvez nunca venha. Hill acreditava que a ação imediata é o ponto crucial para vencer a procrastinação. Quando temos uma ideia, a tendência é começar a planejar demais ou esperar pela situação perfeita para agir. No entanto, Hill nos ensina que a verdadeira magia do sucesso começa quando decidimos agir sem esperar pelo momento perfeito. A procrastinação se alimenta da ideia de que sempre podemos esperar mais um pouco, ou que temos todo o tempo do mundo. A grande diferença entre as pessoas que alcançam o sucesso e as que não o fazem é que aquelas que vencem a procrastinação agiram enquanto os outros esperavam. Uma das lições mais poderosas de Hill é a importância de tomar decisões rápidas. Muitas vezes, a procrastinação nasce da indecisão, do medo de errar
ou da falta de confiança nas nossas escolhas. Hill ensinava que, para vencer esse bloqueio, é preciso tomar decisões com confiança, mesmo sem ter todas as respostas. Ele dizia: o homem que toma uma decisão rápida e firme sobre o que deseja e depois age em conformidade com essa decisão, vai muito mais longe do que aquele que continua em dúvida e adiando sua decisão. Por exemplo, imagine que você tenha um objetivo de longo prazo, como abrir seu próprio negócio. Em vez de esperar pelo momento perfeito ou pela oportunidade ideal, Hill sugere que você comece imediatamente. O primeiro passo pode ser pequeno: pesquisar sobre o mercado, dar os primeiros passos na elaboração de um plano de negócios ou até mesmo entrar em contato com pessoas que possam ajudá-lo. O simples ato de agir imediatamente cria momentum. E quando você começa, a procrastinação se dissolve, porque a ação cria um caminho a ser seguido. Além disso, a ação deve ser alinhada com os valores e os objetivos mais profundos. Hill sempre reforçou que não se trata de agir por agir, mas de agir com um propósito claro. A verdadeira ação não é apressada ou aleatória, mas sim estruturada e focada. Quando sabemos por que estamos fazendo algo e temos uma visão clara do que queremos alcançar, a ação se torna mais eficaz. É claro que a ação, por si só, não é suficiente. O que realmente diferencia aqueles que alcançam seus objetivos de aqueles que não o fazem é a persistência. A procrastinação pode ser superada temporariamente com um impulso inicial de ação, mas é a persistência que garante que você continue agindo, mesmo quando o entusiasmo inicial começar a desaparecer. Hill acreditava que a persistência é uma das qualidades mais importantes para alcançar o sucesso. Ele sabia que o caminho para a realização dos sonhos seria repleto de obstáculos, falhas e desafios. No entanto, a persistência é o que transforma esses desafios em oportunidades de aprendizado e crescimento. Ele sempre falava sobre a importância de continuar, mesmo quando os resultados não são imediatos. A procrastinação muitas vezes se instala quando os resultados demoram a aparecer, e a frustração começa a tomar conta. É nesse momento que a persistência se torna essencial. Hill ensinava que os resultados não acontecem da noite para o dia. O sucesso é construído por meio de uma série de ações consistentes, mesmo quando a motivação começa a diminuir. Uma das citações mais inspiradoras de Hill é: a perseverança é a mãe do sucesso. Isso significa que a ação repetida, mesmo diante de obstáculos, é o que leva ao sucesso a longo prazo. A persistência é uma atitude mental que nos ajuda a manter o foco e continuar avançando, apesar das dificuldades. Ao persistir, você não só supera a procrastinação, mas também cria uma trajetória de sucesso que se torna mais forte com o tempo. A procrastinação muitas vezes nos engana, fazendo-nos acreditar que só podemos agir quando estamos motivados. No entanto, Hill nos ensina que a motivação é uma consequência da ação, não a sua causa. Quando agimos, mesmo sem estarmos completamente motivados, o simples fato de dar um passo cria a energia necessária para continuar. A motivação muitas vezes se perde quando ficamos à espera de condições ideais para começar. Mas Hill afirma que a ação gera motivação. Ao tomar o primeiro passo, mesmo que pequeno, você cria momentum e a motivação começa a surgir de maneira natural. Quando começamos a agir, a sensação de realização e o progresso nos alimentam, tornando mais fácil dar o próximo passo. Portanto, ao invés de esperar pela motivação, Hill nos ensina a agir primeiro, e a motivação seguirá. Isso é especialmente importante quando lidamos com grandes objetivos, onde a procrastinação pode facilmente se infiltrar. Em vez de se sentir sobrecarregado e esperar pelo momento certo, Hill nos convida a agir no agora, começando com pequenas ações, mas mantendo a consistência e a persistência ao longo do caminho. A fé, como vimos nos capítulos anteriores, é o que dá combustível à ação. Não é apenas um sentimento de esperança, mas uma crença profunda na possibilidade de que o sucesso é alcançável. Quando agimos com fé, sabemos que, independentemente dos obstáculos, somos capazes de superar qualquer desafio. Hill
acredita que a fé transforma o medo em coragem. A fé nos dá a coragem de seguir em frente, mesmo quando os resultados não são visíveis. Além disso, agir com fé significa confiar que cada ação que tomamos está nos aproximando do nosso objetivo, mesmo que os resultados não sejam imediatos. Com essa mentalidade, a procrastinação perde sua força, pois a fé nos impulsiona para a ação sem medo do fracasso. Agora que exploramos o poder da ação, da persistência e da mentalidade positiva, chegamos à conclusão de nossa jornada sobre como vencer a procrastinação e alcançar os sonhos com fé. Essa não é apenas uma questão de saber o que fazer ou de desejar alcançar grandes metas, mas de realmente agir de maneira consistente, alimentada pela fé em si mesmo e em nosso propósito. A procrastinação, muitas vezes, se alimenta da indecisão, da dúvida e do medo do fracasso. Mas, como vimos, é possível vencer esses bloqueios e transformar nossos sonhos em realidade. O segredo para vencer a procrastinação não está em esperar que as condições sejam perfeitas ou que a motivação surja espontaneamente. Está na decisão de agir agora, com o compromisso de dar o primeiro passo, mesmo diante da incerteza. Napoleon Hill nos ensina que a procrastinação é, na verdade, um reflexo da falta de clareza e fé. Quando temos clareza sobre nossos objetivos e fé em nossa capacidade de alcançá-los, a procrastinação perde seu poder. A ação, por sua vez, gera motivação, e a persistência se torna a chave para transformar nossos sonhos em realidade. Hill também nos ensina que, ao enfrentar a procrastinação, devemos agir com intenção e propósito. Não se trata de agir por agir, mas de agir de maneira direcionada, com um plano bem definido e com a certeza de que estamos no caminho certo. Como ele mesmo dizia, a decisão rápida e a ação imediata são as chaves para o sucesso. Não precisamos esperar que todas as respostas estejam prontas ou que as circunstâncias sejam perfeitas. O mais importante é começar, e com cada passo dado, a fé e a confiança em nossa capacidade de alcançar nossos objetivos vão se fortalecer. Ao longo dessa jornada, vimos que a verdadeira transformação começa internamente. A mentalidade positiva e a fé em nossas habilidades são os pilares que sustentam nossa jornada de superação da procrastinação. Não importa o tamanho do sonho, a procrastinação será sempre um obstáculo. Mas quando aprendemos a agir com fé, quando sabemos que nossas ações são movidas por um propósito maior, a procrastinação não pode mais nos deter. A fé ativa a nossa determinação e a mentalidade positiva nos dá o foco necessário para avançar. Quando você combina esses elementos, fé, ação e persistência, você cria um ciclo de sucesso. Cada pequena vitória nos dá mais confiança e cada ação tomada nos aproxima mais de nossos objetivos. E com o tempo, a procrastinação se torna uma lembrança distante, substituída pela disciplina e pela ação contínua em direção aos seus sonhos. Vencer a procrastinação não é um destino, mas uma jornada contínua. A vida é cheia de desafios e a procrastinação pode surgir novamente a qualquer momento. No entanto, com as ferramentas certas, podemos enfrentá-la de maneira eficaz. Cada passo dado em direção aos nossos objetivos fortalece nossa habilidade de agir com mais confiança e mais determinação. Hill nos ensina que o sucesso não é um evento isolado, mas sim um processo contínuo de ação e aprendizado. A chave está em continuar agindo, mesmo quando as coisas não estão perfeitas, e aprender a confiar em nossa capacidade de superar obstáculos. E, como sempre, a fé desempenha um papel central nessa jornada. A fé é o que nos dá coragem para agir quando estamos incertos, é o que nos mantém firmes quando os resultados demoram a aparecer, e é o que nos impulsiona a continuar avançando em direção aos nossos objetivos, mesmo quando a procrastinação tenta nos derrubar. Conclusão. Final. O melhor momento para começar é agora. Por fim, Hill nos lembra de que o melhor momento para agir é sempre o agora. Se você sente que está procrastinando, se sente paralisado diante de um grande objetivo ou sonho, saiba que você tem tudo o que precisa para começar. Não espere pela motivação perfeita, não espere pelas condições ideais.
Comece agora, mesmo que o primeiro passo seja pequeno. A ação é o antídoto contra a procrastinação. E quando você age, você cria o momentum necessário para continuar avançando. Então, tome a decisão hoje. Comprometa-se a agir com fé, clareza e persistência. Não permita que a procrastinação controle seu destino. Faça uma escolha consciente de dar o primeiro passo, e você verá como as portas começam a se abrir. O sucesso não é uma questão de sorte, é uma questão de ação. E com fé e determinação, você pode alcançar tudo o que deseja. Lembre-se, o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas ele é o que inicia todo o processo de transformação. Se você gostou deste conteúdo e deseja aprender mais sobre como superar a procrastinação, alcançar seus objetivos e transformar sua vida com fé, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais vídeos. O melhor momento para começar é agora.